Litzy Meyer, você poderia falar um pouco sobre os retratos de Maria Madalena nos apócrifos? Alguns desses retratos têm algum vestígio, tem que a gente possa suspeitar que seja fato? Os gnósticos que trouxeram, na verdade, foram descobertos todos na década de 30, né, foram descobertos os textos gnósticos de Nag Hammadi, e foram, na verdade, começaram a ser revelados ao público na década de 70, né, demorou um pouquinho a tradução e a revelação. São 10 livros, viu, Júlio, que falam de Maria Madalena. Então, Maria Madalena, ela tem uma importância muito grande nessa região do Egito, onde esses livros foram descobertos. E realmente há várias histórias de Maria Madalena fora a Bíblia, né, fora da Bíblia. E uma das histórias possíveis de Maria Madalena, uma delas, como estou falando, posso contar outras, é que Maria Madalena teria ido para o Egito, junto com Marcos, e feito a evangelização do Egito. O Egito ele é tido como evangelizado no século II por João Marcos, isso está em Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, e há indícios de que Maria Madalena possa ter ido junto com João Marcos para o Egito, a cidade de Babilônia, que é uma cidade no Egito. Isso está em 1 Pedro, né, um registro interessante que pode dar a entender isso. Também, quando ele fala aquela que está em Babilônia, né, e junto saúda, assim como João Marcos. E pode ser um relato então, de Maria Madalena em outros textos fora dos evangelhos. E esses textos, então, são 10 livros diferentes que são encontrados que têm referência já a Maria Madalena. São eles: o Evangelho de Maria, que alguns chamam de Evangelho de Maria Madalena, o Diálogos do Salvador, o Evangelho de Tomé, a Epístola dos Apóstolos, o Evangelho de Pedro, Pit Sofia, o Evangelho de Filipe, Atos de Pilatos, também chamado de Evangelho de Nicodemos, Sofia de Jesus Cristo e Atos de Filipe. Então, 10 livros. Normalmente é muito falado de alguns, são apenas alguns, né? Falam muito do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Maria, esquece os outros. Mas Maria Madalena está em todos eles, e em todos eles aparece uma Maria Madalena com um conhecimento muito grande, digamos assim, para tentar colocar o que está nos todos esses 10, né, rapidamente. Então, a Maria Madalena que tem acesso a um conhecimento que só ela tem, que os outros discípulos não têm. Jesus, então, entrega a Maria Madalena um conhecimento especial, ele tem uma relação muito especial com Maria Madalena, de discípulo com ela, no fato de que ele se retira muitas vezes sozinho com ela e deixa com ela apenas o seu conhecimento. Maria Madalena tem uma liderança, não só perante as mulheres, que a gente vê bem isso em Lucas 8, né, e em outros momentos também, em todos os momentos na Bíblia, quando aparece Maria Madalena sempre está na frente das outras mulheres, isso denota liderança. Mas nos evangelhos apócrifos, nos textos apócrifos, também Maria Madalena tem liderança não só sobre as mulheres, tem liderança também sobre os homens, sobre os discípulos. Maria Madalena fala e os discípulos abaixam a orelha, vamos dizer assim. Eles acatam o que Maria Madalena diz, porque eles sabem que Maria Madalena tem um relacionamento maior com o Mestre, com Jesus, e por isso ela conhece também muitas coisas. Em alguns desses evangelhos, os discípulos até contradizem um pouquinho, né? Pedro, principalmente, e tem um outro que é o próprio Levi, também vai tentar contradizer um pouquinho Madalena, mas logo depois eles voltam atrás e falam, não, realmente o mestre amava mais essa mulher, então a gente tem que ouvir ela, e assim por diante. Então é interessante observar que são textos que mostram uma liderança feminina, textos que mostram a possibilidade de Maria Madalena ter tido, inclusive, uma liderança perante os homens. Em Atos de Filipe, por exemplo, Maria Madalena prepara a Eucaristia, Maria Madalena batiza, Maria Madalena evangeliza, estão mostrando claramente que, pelo menos nessa área do Egito, o cristianismo se desenvolveu mantendo a mulher com uma presença muito forte de liderança.